Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um que está conectado conosco para esse tempo especial. Que a mão abençoadora do Senhor esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar. Senhor, obrigado por esse tempo precioso. Que o Senhor ministre o coração de cada um de nós através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que está no livro de Neemias, no capítulo 2, quero ler os versículos 11 até 18, onde diz: Então cheguei a Jerusalém. Depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite, saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que queriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas, e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei que a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Creio que a maioria conhece essa história, mas o tema que eu quero abordar baseado nesse trecho é como reconstruir muros caídos. Muitas vezes na nossa vida há muros caídos. Às vezes é algum pecado do qual nós temos que nos livrar, mas temos dificuldades de nós fazê-lo. Às vezes são problemas na área de relacionamento que nós não conseguimos superar. Às vezes são desafios na nossa vida, algo que nós somos desafiados a fazer, mas nos sentimos incapazes, ou então nós ficamos paralisados e não nos movemos para sermos instrumentos para a solução daquele problema. E assim, tantas outras áreas que nós podemos chamar de muros caídos na nossa vida, que precisam ser reerguidos, restaurados, reconstruídos. E por isso eu creio que essa história de Neemias, ela nos ajuda, porque aqui nós podemos extrair alguns ensinamentos, alguns princípios a serem aplicados na nossa vida, exatamente na busca de direção para nós podermos reerguer muros caídos na nossa vida. Primeira lição que eu quero destacar aqui é a importância de nós reerguermos os muros. A importância de nós reerguermos os muros. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Realmente a sua vida era uma vida boa, era uma vida tranquila, era uma vida descansada, porque ali havia um ambiente muito bom, ele era uma pessoa querida naquele meio, portanto, a sua vida era uma vida muito tranquila. Mas o texto, olhando no capítulo 1, nos diz que Neemias recebeu a visita de um irmão chamado Anani, ou Anani.
ele vinha de Jerusalém. E Neemias lhe perguntou notícias de Jerusalém. E o relatório que ele ouviu foi assustador. Por quê? Porque os muros continuavam caídos em Jerusalém. As portas estavam queimadas. Portanto, algo muito ruim, muito desagradável. E quando Neemias ouviu aquele relatório, quando ele recebeu a notícia do estado das muralhas em Jerusalém, ele se inquietou muito e imediatamente ele se dispôs a ser instrumento para reerguer aqueles muros. Ele se dispôs a resolver, a ser parte na solução daquele problema que imperava na cidade de Jerusalém, a mudar de uma forma ou de outra aquela realidade. Então, aqui nós temos uma primeira lição: quando você tiver muros caídos na sua vida, ou até mesmo na vida de outras pessoas, disponha-se a ser instrumento nas mãos de Deus para mudar aquela realidade, para não deixar aqueles muros caídos, mas ser instrumento para que aquela área seja restaurada, para que aquela área seja solucionada e, consequentemente, uma nova realidade de vida diferente possa ser estabelecida para a glória, honra e louvor do Senhor. Então esse é o primeiro ensinamento que eu extraio da história de Neemias, que é entender a importância de agir para que os muros sejam reerguidos. Segunda lição que eu quero destacar aqui é orar e jejuar. No versículo 4 do capítulo 1, quando Neemias ouviu o relatório do seu irmão, aqui diz: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Sabe, quando há muros caídos, a primeira decisão, a primeira atitude é orar e jejuar, é colocar aquela situação diante do Senhor. Muitas vezes nós tentamos soluções no nosso próprio entendimento, buscamos alternativas humanas, agimos precipitadamente sem pensarmos e avaliarmos processos, causas e outros detalhes mais que são essenciais para que se possa, de fato, tomar decisões corretas e os muros efetivamente possam ser reerguidos. Por isso, primeiramente, Neemias daqui chorou e lamentou e entrou num processo de oração e jejum por alguns dias. Ele precisava ouvir a voz de Deus, ele precisava entender melhor a realidade de tudo aquilo, ele tinha que entender melhor causas, tinha que ouvir de Deus soluções, formas de ação para que aquelas muralhas pudessem ser reerguidas. E por isso, logo na sequência, nós vamos ver ele confessando os pecados de Jerusalém. E ele se incluindo, ele começa a orar e confessar pecados. Ele fala aqui: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti, eu e a casa do meu pai pecamos. Ele entende que a causa de muros caídos na vida de pessoas é pecado. Muitas vezes é pecado cometido e Neemias prontamente se coloca como um intercessor, alguém quebrantado, que ora confessando os pecados e dizendo: eu e a minha casa
pecamos contra ti, temos procedido de uma forma errada, de uma forma totalmente corrupta, diz ele aqui, não guardamos os mandamentos, os princípios, a palavra. Quantas vezes, meu querido, quantas vezes, minha querida, muralhas caem na nossa vida, problemas se estabelecem, exatamente porque estamos no pecado, às vezes erramos diante de Deus, e às vezes nós não discernimos, ou não compreendemos a gravidade disso tudo, as consequências que isso vai gerar na nossa vida e na vida de muitas outras pessoas às vezes. E por isso, Neemias, ele jejua e ora, e ele confessa os pecados da nação. Por isso eu digo, reconstrução de muros, solução de problemas na nossa vida, necessariamente passa por nós orarmos e jejuarmos diante do Senhor, para que o Senhor nos mostre o caminho da reconstrução, para que Ele haja em nós e nos aponte por onde nós temos que caminhar, para que todas aquelas situações sejam solucionadas e a vitória e a bênção voltem completamente. É uma segunda lição, orar e jejuar e confessar pecados diante de Deus, muito importante. Terceira lição, terceiro ensinamento que eu vejo aqui nessa história da reconstrução dos muros de Jerusalém é compreender a realidade, o tamanho do mal praticado e as consequências do pecado. Então isso aqui é extremamente importante. No capítulo 2, no versículo 13, em diante nós vamos ver, já Neemias agora em Jerusalém, ele já sai lá do Império Medo-Persa, lá do palácio de Artaxerxes, o rei lhe autoriza a ir, lhe dá cartas de recomendação, lhe dá subsídios para que ele possa fazer a viagem e possa ir a Jerusalém, e ele chega lá em Jerusalém, e então no capítulo 2, no versículo 13, está escrito: de noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Então, primeira coisa que ele entende que precisa ser feito é compreender a amplitude, compreender a realidade daquilo que havia acontecido, de fato, compreender a condição real, o estado em que a situação estava, para que então ele pudesse, ao entender essas questões, tomar as decisões corretas para a reconstrução das muralhas. Então eu vejo isso algo muito importante. Quantas vezes áreas da nossa vida têm que ser reconstruídas, mas nós temos que compreender a realidade, a gravidade do problema em nossas vidas. Nós temos que ter da parte do Espírito Santo a revelação, o discernimento, para que nós compreendamos onde nós estamos e também entendamos qual o caminho da reconstrução, para que essa reconstrução aconteça, para que de fato aquele problema seja solucionado e a nossa vida ela entre novamente num novo estado de vitória, de comunhão maravilhosa com Deus, uma vida que glorifique e exalte ao Senhor verdadeiramente. Então é um outro aspecto importante, é conhecer a realidade da nossa vida, entender o mal que certos pecados causam na nossa vida, ou causam na vida de outras pessoas. E é por isso que é preciso tomar decisões, é por isso que é preciso, como eu chamo aqui, reconstruir esses muros caídos, para que novamente a paz e a harmonia retornem em nome de Jesus. Quarta coisa, quarta verdade, quarto ensinamento
que eu percebo aqui no texto, que eu queria compartilhar a respeito de como reconstruir muros caídos na nossa vida, é agir para a solução do problema. Tem que haver uma ação. No versículo 17 do capítulo 2 está escrito: então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Então, Neemias, ele toma uma iniciativa. Ele convida as pessoas a uma ação concreta. Não adianta apenas discernir que há um problema. Não adianta apenas chegar à conclusão que as muralhas estão caídas. O passo seguinte é o que fazer para que esse problema seja solucionado. Então, Neemias, ele primeiramente avaliou a amplitude do problema, mas depois, ele próprio e convidou outros junto com ele, para que agissem agora, para que se movessem, para que tomassem iniciativas, para que aquele problema fosse solucionado. Então, é importante. E para motivar as pessoas, o que ele faz? Ele lhes lembrou das bênçãos do Senhor na sua vida. No versículo 18 diz: e eu lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim. Então, ele tenta levar aquelas pessoas às quais ele queria motivar e que precisavam também se mover para a solução daquele problema, queria mostrar-lhes as bênçãos de Deus, como Deus havia agido em seu favor. E eu creio que se a gente parar para pensar, quantas vezes Deus já agiu a nosso favor em outras ocasiões. Quantas vezes a mão de Deus se estendeu na nossa direção para que nós pudéssemos reconstruir outros muros caídos, buscar solução para outros problemas, e pela graça de Deus conseguimos, tivemos a vitória, nossa vida foi restaurada, reconstruída, aquele problema ficou para trás, tivemos vitória. Mas de repente vem outras situações, ou situações infelizmente às vezes se repetem e novamente os muros caem. E agora de novo o processo ele tem que ser retomado para que aquele problema seja solucionado e a vida seja restaurada novamente. Então, Neemias faz isso. Ele tenta apontar para a fidelidade de Deus. Se você analisar com cuidado, você vai perceber o quanto Deus tem sido fiel na sua vida. Quantas vezes Deus estendeu a mão na sua direção e lhe abençoou extraordinariamente. E isso precisa ampliar sua fé, isso precisa aumentar sua confiança, isso precisa gerar em você convicção que se lá atrás Deus lhe ajudou e lhe deu a vitória, hoje Deus vai lhe ajudar e vai lhe dar a vitória novamente, porque nele não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo Senhor ontem, hoje e o será para sempre. E Neemias, ele traz isso à memória, ele aponta isso para aquelas pessoas que ele queria motivar, para que elas se motivassem e se envolvessem naquele projeto de reconstrução. Também ele fala a respeito de vencer a oposição. Sabe, muitas vezes há barreiras que têm que ser vencidas. Há inimigos que tentam barrar a sua vida, que tentam impedir que você reconstrua muros, com que você vença áreas difíceis que precisam ser transformadas na sua vida. Com certeza, os inimigos vão tentar de todas as formas impedir. E aqui no texto de Neemias, nós vamos perceber que havia Sambalate e Tobias, duas pessoas que haviam sido trazidas para a terra de Israel, para tomarem posse depois que Nabucodonosor levou o povo de Israel cativo para a Babilônia. Eles não eram
judeus, não eram israelitas, e por isso eles tentaram de todas as formas impedir que as muralhas de Jerusalém fossem reconstruídas. E aqueles inimigos precisavam ser vencidos, com certeza precisavam ser vencidos. Se você ler o livro de Neemias, você vai exatamente perceber isso, você vai encontrar essa situação muito clara, declarada aqui desses inimigos que tentaram impedir que aquelas muralhas fossem reconstruídas. Outra coisa foi a própria dificuldade da tarefa. Era necessário vencer. No versículo 3 está: Tobias, o amonita, estava com Sambalate. Mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Eles estavam ali realmente atrapalhando, tentando impedir que esse projeto fosse desenvolvido. Mas ainda havia a dificuldade, era muito difícil. E aqui no versículo 10 do capítulo 4 nós lemos: Então os que estavam em Judá disseram, os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir as muralhas. Quantas vezes você se dispõe a tomar uma iniciativa, quer solucionar problemas na sua vida, quer reconstruir muralhas, quer vencer áreas difíceis, mas de repente você começa a perceber que aquela tarefa é extremamente complexa, que a batalha é grande, que várias barreiras têm que ser ultrapassadas. E qual é a tendência muitas vezes? É de desanimar, é de chegar à conclusão: não vai ser possível, não vamos conseguir, é muito complicado demais. Neemias, ele percebeu isso e ele procurou animar aquele povo para que essas dificuldades de forma alguma impedissem a concretização do projeto. Aquelas muralhas precisavam ser erguidas, e a sua vida, meu irmão, sua vida, minha irmã, tem que ser transformada. Por isso, não permita que desânimo ou dificuldades demovam você do projeto, façam com que você desista de buscar a vitória que Deus em Cristo tem preparado para a sua vida. Eu quero dizer a você, você vai vencer, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te ajudar a vencer. Um terceiro aspecto dessas dificuldades foi as notícias falsas. No 4, no versículo 11, a gente lê: os nossos inimigos diziam entre si, eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. Eu chamo isso de fake news, é coisa antiga, pessoas tentando semear medos, pavores, através de notícias falsas, para de uma forma ou de outra impedir que as pessoas animadamente continuasse nos seus projetos e chegasse à vitória. Os inimigos tentaram usar notícias falsas para desanimar as pessoas. Meu irmão, minha irmã, não permita que notícias falsas demovam você do projeto, impeçam você de continuar fazendo aquilo que Deus deseja. Por isso, naquele contexto, o que ele fez? Ele deu palavras de ânimo. No versículo 14, por exemplo, diz: não tenham medo deles. Estavam ali os inimigos, mas Neemias diz: não tenham medo deles. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não tenha medo dos inimigos, não tenha medo das dificuldades, não tenha medo daquelas circunstâncias que aparentemente são intransponíveis. Eu quero dizer para você que com o Senhor tudo é possível, você vai vencer com certeza em nome de Jesus. Os muros serão reconstruídos na sua vida. Outra coisa que ele faz aqui, ele lembrou-lhes a grandeza e o poder de Deus. No mesmo versículo 14 diz: lembrem-se do Senhor grande e temível. Meu irmão, minha irmã,
Por favor, lembre-se, o seu Deus é grande. O seu Deus não tem limites. Não há impossíveis para Deus. Podemos olhar para um problema e achá-lo tão grande, achá-lo tão imenso. Podemos, às vezes, pensar, mas não tem jeito, isso aqui é grande demais. Mas se você tirar os olhos do problema e olhar para o Senhor, aquele no qual você crê, aquele que você professa como Deus da sua vida, eu quero dizer que a realidade vai mudar. Aquele problema aparentemente tão grande, ele vai ficar menor, ele vai perder um pouquinho daquela grandiosidade. Por quê? Porque o Senhor que você serve é infinitamente maior. Portanto, não há o que Deus não possa fazer. E Neemias entendia isso. E ele aponta para eles, lembrem-se do Senhor. Eu digo para você, conheça melhor o seu Deus. Leia mais a palavra. Porque a palavra vai lhe mostrar um Deus realmente ilimitado. E quando nós entendemos a grandeza do nosso Deus, cremos nele, nós vamos lançar com muita naturalidade nossos problemas nas suas mãos e vamos crer que ele vai agir em nosso favor e aquela muralha vai ser reconstruída, aquela área vai ser transformada, a vitória vai vir até nós e o nome desse Senhor será tremendamente glorificado e exaltado. E ainda outra coisa que ele faz aqui, ele sublinhou a importância, os benefícios que aquela reconstrução traria para todo o povo. Ele diz no final do versículo 14, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Muitos outros seriam abençoados, desfrutariam da bênção, quando aquele desafio fosse concluído. E aquilo tudo motivou aquele povo a continuar, a sobrepujar os inimigos e a ficar firme no propósito de reconstruir aquelas muralhas até ao fim. E um quinto ensinamento que eu quero destacar aqui é: vá até o seu final. Vá até o final. No capítulo 6, no versículo 15, nós temos o final da história. Diz ali, a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Aquelas muralhas foram reconstruídas em 52 dias, porque certas decisões foram tomadas, e com certeza, porque a mão do Senhor estava sobre aquele povo, e eles obtiveram a vitória, e a cidade estava novamente cercada, os inimigos agora não mais podiam atacar, agora novamente Jerusalém era uma cidade murada, onde se viveria em paz, onde se poderia desenvolver várias coisas importantes, como antes daquelas muralhas terem sido derrubadas. Então, queridos, o tema é como reconstruir muros caídos na nossa vida. Sabe, olhando para a nossa vida, às vezes há coisas difíceis, mas você precisa saber que o Senhor que você serve, Ele com certeza é capaz de fazer. Ele vai te ajudar para que você faça. Por isso, eu pergunto para você que me ouve nesse momento, há muralhas na sua vida que precisam ser reconstruídas? Talvez você precisa vencer um pecado do qual você não consegue se livrar. É uma muralha caída, você precisa vencer. Deus é poderoso
para te dar essa vitória. Ou talvez alguma brecha que não honre ao Senhor nos seus relacionamentos. Talvez dentro da sua própria casa há problemas no relacionamento da família. Talvez na própria igreja você tenha dificuldade de se relacionar com pessoas. Talvez no seu trabalho você tenha algumas dificuldades. Ou em outros ambientes, pode ser em qualquer lugar. São muralhas caídas que precisam ser reconstruídas. E com certeza Deus, Ele tem o direcionamento necessário. E Ele se dispõe a ajudar para que essas muralhas sejam reconstruídas. Ou talvez seja até mesmo a realização de uma tarefa para Deus, para a qual você se sinta talvez muito fraco ou incapaz. Sabe, são muralhas que têm que ser reconstruídas na sua vida. O nosso texto, ele é muito precioso, a história de Neemias, ela nos traz lições extremamente preciosas para que a gente possa reconstruir áreas caídas na nossa vida. E quem não as tem? Todos nós temos áreas que precisam ser restauradas e reconstruídas na nossa vida. Por isso, eu desafio você a ler o livro de Neemias, de meditar sobre aquilo que está registrado neste livro, orar, aplicando princípios e verdades nas suas circunstâncias, em áreas onde você precisa de vitória. E eu quero dizer para você, o Senhor vai lhe abençoar. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Os princípios de Deus, eles continuam funcionando. Se você os compreender, se você os aplicar nas suas circunstâncias, eu não tenho medo de errar. Todas as muralhas caídas da sua vida serão reerguidas e reconstruídas. Que o Senhor te abençoe nesse desafio e nesse projeto, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar. Senhor Deus, eu não conheço a vida daqueles que estão conectados neste momento, mas Tu conheces, Senhor. E eu quero orar em nome de Jesus. Primeiramente, que Tu inquietes, ó Deus, cada um com muros caídos na sua vida. Em segundo lugar, que o Teu Espírito haja para que cada um se disponha a reconstruir essas muralhas caídas. E em terceiro lugar, que o Senhor, ó Deus, lhes proporcione graça, unção, sabedoria e direção, para que possam ser mais que vencedores em nome de Jesus. E assim o Teu povo possa ter a sua vida transformada de dia em dia, cada vez mais na semelhança do Deus que cada um serve, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Obrigado por você ter conectado conosco e participado desse momento. Deus abençoe a sua vida e a sua casa.